Estamos no livro de João e vamos estudar hoje sobre o capítulo de número 5. E eu confesso aos irmãos que esse capítulo de número 5 tem muito o que falar. Tem muito o que falar. Eu chego até a ficar preocupado com algumas coisas. Mas Deus é maravilhoso. E Ele nos mostra que a Sua palavra, ela, independente de qualquer coisa, ela é fiel, né? Pois bem, irmão, semana passada o nosso irmão Ricardo falou sobre a mulher samaritana, né? E a gente vê um pouco da trajetória, porque no capítulo de número 5 de João, ele vai falar sobre passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, o que acontece? A gente vem estudando do capítulo 1, e a gente vê a primeira vez que Jesus, ele sai de lá de Caná da Galiléia, onde ele fez a cura, né? O milagre que ele transforma a água em vinho, mostrando que ele é o Deus da natureza, né? João apresenta 7 milagres que Jesus fez, e ele fala 7, eu posso até falar aqui que o 8º milagre seria o mais grandioso, né? Ele fala sobre 7, mas se a gente for contar, tem mais um aí incluído, que seria a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, eu acredito que seria o maior dos maiores milagres, que é a pessoa conseguir ressuscitar, né? Então, Jesus, ele faz lá o milagre das bodas de Canaã, onde ele mostra ser o Senhor da natureza. Ele transforma a água em vinho. Logo depois, a gente vê o segundo sinal interessante, que se você for ler no livro de João, capítulo 4, o último versículo vai falar assim, ó, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam... Não, peraí. O último versículo do capítulo 4 fala assim, ó, foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então fala sobre um segundo milagre que Jesus fez, que é o quê? Ele curou o filho do centurião. E mostra que Jesus, ele estava na Galiléia e o centurião morava lá em Cafarnaum. Ele fala, vai que o seu filho está curado. Isso mostra que Jesus, ele não é somente Deus que cura enfermidade, o Deus da natureza, mas ele é o Deus da distância também. Ele não precisa estar presente para poder curar. Ele falou, vai que teu filho está curado. Aí você vê que quando ele chegar lá, ele fica sabendo que o filho está curado, ele pergunta mais ou menos qual foi o horário, e ele entende que foi quando Jesus pronunciou para ele. E agora nós vamos ver o terceiro milagre que Jesus faz, que é sobre esse que vamos falar agora e estudar, que é sobre a cura de um paralítico que estava nessa situação há 38 anos, mostrando que Jesus, ele não é só Deus da doença, que cura a doença, mas também que nada é impossível para ele, nem mesmo o tempo. A distância não limita o nosso Deus e o tempo também não. Ah, mas Senhor, eu estou 38 anos assim. Para Deus, não importa, Ele é o Deus do tempo. Então, o que acontece? Jesus, ele vem curando lá, para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui. Eu não fiz slide nem nada, bem corrido foi a semana, mas Jesus, ele está aqui, né, em cima, ele está na Galiléia, aí ele faz lá a água transformar em vinho. Depois a Bíblia fala que ele desce e vai para Jerusalém na Páscoa, onde ele tem a conversa com Nicodemos, que nós estudamos aqui. Ele está ali em Jerusalém. Depois no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver, na aula do nosso irmão Ricardo, ele curando a mulher samaritana. Ou seja, já terminou ali a Páscoa, Jesus ficou um tempo em Jerusalém, agora ele está voltando para Galiléia de novo. Galiléia fica aqui em cima. Aí você desce e tem aqui a Samaria, aí mais embaixo tem Jerusalém. Então o que acontece? Ele desce, vai para Jerusalém, depois ele sobe de novo. Ele passa no meio aqui do mapa, que é a Samaria, onde ele encontra a mulher samaritana, onde ele faz
a declaração que ele é o próprio Cristo para ela, né? Ela fica encantada com todas as maravilhas que ele conta para ela. Então ele vai subindo de novo, chega lá na Galiléia, que fica aqui na parte de cima, que no mapa fala que aqui é embaixo, né? Lembra que tinha aquela confusão, que aqui é embaixo, aqui é em cima, né? Que fala que Jerusalém está em cima. Então ele sobe para Galiléia. O que acontece? Ele cura lá da Galiléia o filho do centurião. Aí a Bíblia vai nos dizer que, passado algumas coisas, né, alguns dias, Jesus ele desce de novo para Jerusalém, aonde que vai ter uma festa dos judeus. A Bíblia não menciona que festa que era, se era Páscoa, se era a festa das colheitas, que tipo de festa. Só fala que os judeus eles costumavam fazer bastante festa, né, festejava bastante coisas, eles sempre estavam festejando ali a Páscoa, a colheita e várias outras coisas. Eles eram um povo bem festivo, né, gostava de uma festa, né? Diferente da gente, né, irmãos? Quem não gosta de uma festa aqui, né? Comer. Eu espero ansioso pelo Natal, que é as melhores comidas que tem. As pessoas investem na comida, né? Durante o ano é só o necessário. No Natal, aquele banquete maravilhoso. Eu adoro. A comida dura uma semana. Uma semana, né? Que a gente come primeiro na casa dos outros, depois a gente vai para a nossa, né, irmão? Tem que ser esperto para durar mais tempo. Brincadeiras à parte, Jesus ele desce para lá, mas o interessante é que em vez de Jesus ele ir lá para a festa, o que ele faz? A Bíblia vai falar que ele vai para um lugar que se chamava em hebraico Betesda, né? E a Bíblia vai nos dizer que esse tanque ou essa piscina Betesda, ela ficava perto da Porta das Ovelhas, que tinha lá em Jerusalém. O que acontece? Essa Porta das Ovelhas, né? Jerusalém tinha algumas portas, e essa Porta das Ovelhas era uma porta menor que não era feita para pessoas passar, e sim as ovelhas. Que o povo de Israel estava espalhado por todo o canto, né? Você vê que quando tinha festa, que vinha, vamos supor, a festa da Páscoa, vinha gente de tudo quanto é canto. Judeu de tudo quanto é lugar para poder se juntar em Jerusalém, para poder participar da Páscoa. E o que acontece? Aí tinha essa Porta das Ovelhas, que é onde eles vinham e primeiro eles passavam, que esse tanque de Betesda, eu fui procurar saber, na Bíblia só menciona dele aqui, nesse capítulo. Não fala dele e outras coisas, né? Então a gente vai procurar um pouco fora para ver o que os estudos dizem, o que as pessoas qual é o nome? Os arqueólogos, obrigado, irmã, fugiu da cabeça agora, o que os arqueólogos falam. Então falam que esse tanque de Betesda, ele foi criado mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo, e ele tinha a finalidade do quê? Né? Que ele teve várias finalidades, conforme foi passando o tempo. A primeira finalidade, ele era um tanque grande, que era mais ou menos dividido em dois pavimentos, assim, né? Aqui nós vamos ver que fala sobre pavilhões, que como que era que funcionava. Vamos supor que esse quadrado aqui, que a gente está, ele fosse aberto, porém, em volta dele, tinha meio que uma espécie de corredor coberto, que era onde as pessoas transitavam por ali, né, fugir do sol, ou ficavam ali conversando e tal. 200 anos antes de Cristo, esse tanque, ele tinha uma finalidade de quando os judeus vinham para poder adorar a Deus ou participar das festas, eles pegavam a água desse tanque, que ele media mais ou menos o primeiro 66 metros de comprimento e o outro 60, era bem grande. Ele tinha mais ou menos de profundidade, 13 metros de profundidade. Era um tanque bem fundo. Esse tanque ele era usado tanto para poder abastecer a Jerusalém ali, quanto o templo. E ele, por um tempo, ele também foi usado para as pessoas que vinham de fora, retiravam água para poder lavar as suas ovelhas para oferecer a sacrifício. Por isso que ele ficava ao norte ali do templo de Israel, perto a porta das ovelhas. Por quê? Era onde eles chegavam, lavavam ali as suas ovelhas,
passavam já com ela para o templo para poder sacrificá-las. Conforme foi passando o tempo, foi mudando ali a utilização desse tanque. Esse tanque, ele chegou a se tornar um tanque de purificação. Como eu disse aqui, as pessoas vinham de fora, os judeus, e eles tinham o hábito de se limpar antes de fazer alguma adoração no templo, antes de sacrificar. Eles tinham muito toque de sujeira, né? Não posso tocar em coisa, não posso... Então, eles tinham muito esse toque. Então, o que acontece? Eles serviam como uma espécie de um tanque de purificação, onde eles chegavam e se banhavam ali, se limpavam para poder entrar no templo e oferecer sacrifício, a adorar ao Senhor. Mas foi passando-se o tempo e nós sabemos que o judeu, na época de Jesus, eles estavam sobre o jugo dos romanos, certo? Então, o que acontece? Esse tanque, ele começou a ser utilizado para outras coisas. A Bíblia vai nos dizer, e vamos ler aqui para não ficar somente em minhas palavras, no versículo 2, fala assim, ó: ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Esses 5 pavilhões aqui seria o quê? Eu não falei para vocês que ele era como se fosse 2 quadradão, né, grande, e em volta desse quadrado tinha esse corredor coberto. E no meio tinha um que meio que separava como 2 tanques, né? Tinha um. Então, esses 5 pavilhões significava isso. Um lado, o segundo lado, o terceiro lado, o quarto lado e o lado do meio. Então, ele tinha 5 pavilhões. 5 coberturas onde as pessoas circulavam por ali. E agora, na época de Jesus, o que estava acontecendo? Que eles estavam usando aquele lugar como se fosse uma espécie de um hospital. A gente vê que aqui, ó, Betesda significa Casa da Misericórdia. Esse é o significado do nome Betesda. Então, por isso que você vê vários hospitais hoje em dia com o nome, né? Casa da Misericórdia, porque tem a ver ali com a pessoa ir enferma e se curar com um remédio, com alguma coisa ali, né? Uma espécie de fisioterapia. Então era uma espécie de um hospital, mas porém o que acontece ali? Estava se tornando algo religioso. A gente vê que os romanos, eles não adoravam ao Deus de Israel. Então eles se apropriaram desse lugar e eles começaram a colocar a fazer uma espécie de trabalhar paralelo esse lugar ali hospitalar com uma espécie de adoração religiosa. Eles começaram a introduzir ali um tal de Deus Asclépio, que é o Deus da cura, né? O Deus que curava enfermidade. Então eles começaram a usar esse lugar de hospital e misturar aí um pouco com a religião, trazendo, eles eram pessoas muito religiosas naquele tempo. A gente vê que as brigas deles eram sobre deuses, qual Deus é mais forte, qual Deus é mais poderoso, sempre tinha isso. Então eles começaram a introduzir no meio da cura ali, e foi necessário talvez acontecer alguma espécie de cura, alguma enfermidade ser sarada naquele lugar que eles, pronto, já estamos aqui num lugar de hospital, temos uma fonte, pronto, a fonte que cura. Então, eles começaram hoje em dia a gente vê alguns lugares que tem fonte, que você vai lá, joga moeda e faz o pedido, né? Aqui perto da biquinha, aqui tinha ali uma fonte, você ia lá, tinha um monte de moeda, quando eu era pequeno até pegava as moedinhas. O pessoal jogava as moedas, eu pulava lá, opa, moedinha aqui, né? Então era uma espécie que as pessoas faz ali como que eu posso dizer assim, uma fé que eles tinham, né? Uma espécie de adoração, uma espécie de fé
ali onde eles jogavam e acreditavam que aquela fonte era uma fonte milagrosa que poderia realizar o seu desejo. Então ele joga a moeda lá, pensava lá no que ele queria, que, né, Deus cura a enfermidade tal, que Deus sara o meu filho, que Deus faz isso, né? Deus, eu digo, as pessoas que eles acreditam como deuses, né? Então era mais ou menos nesse aspecto aqui. Então quando a gente, pelo menos eu, quando lia falar sobre o tanque de Betesda, eu achava que era uma coisa que vinha do povo judeu ali, um lugar que era consagrado ao Deus de Israel. Mas a gente estudando, a gente vê que não. A gente vê que não. Eu vou ler até o 9 para a gente depois ir comentando. E fala assim, ó. A gente leu o 2, que fala que tinha 5 pavilhões. Neste lugar jazia uma multidão de enfermos, cego, coxos e paralítico. O 4, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, só para a gente poder aqui entender, como eu disse para vocês, que ali servia como uma espécie de hospital, onde as pessoas enfermas buscavam, mas só que aquilo ali era algo pagão. E a Bíblia vai dizer que aquilo ali começou a se propagar tanto, né? Começou a ficar famoso, de tal forma que até mente alguns judeus estavam indo lá, nesse tanque de Betesda, procurando a cura. Ele já não tinha mais esperança, então eles estavam atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque diferente de uma febre, diferente de uma dor de cabeça, eram problemas que era, como que eu posso dizer assim, um problema fixo, eu esqueci agora a palavra, mas um problema que... Isso, uma doença que não tinha como sarar, se não houvesse um milagre de Deus, né? Um milagre divino, melhor dizendo assim a palavra. Então, eles estavam ali esperando esse milagre. Então, o que acontece? Por que eu falei para os irmãos que esse estudo é um estudo um pouco delicado? Porque você repara, e eu acredito que se você está com essa Bíblia aqui, ó, que tem aqui, que tem algumas traduções que não tem, mas tem outras que tem. Aqui no versículo 4, que você vê que fala que, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Você vê que o versículo 4, ele está em colchetes, né? Você consegue ver que tem tipo um colchetezinho aí? Alguém sabe o que significa colchete? Oi? É basicamente isso. Colchetes, a pessoa usa quando ela quando ela quer falar algo que talvez não estava ali no original, quando ela quer talvez explicar ou acrescentar algo. Então, o que acontece? Segundo alguns estudiosos, diz que os estudos mais antigos, e a gente sabe que a Bíblia ela é um livro histórico, né? A Bíblia é um livro histórico. E a Bíblia, ela teve várias traduções. E o que acontece?
nós não temos nenhum registro da Bíblia original do tempo lá dos apóstolos. Nós temos cópias, e cópias fragmentadas, muitas, né? Tem algumas cópias que inteiras, mas outras já fragmentadas. E os estudiosos, especialistas, eles têm a responsabilidade de ler e interpretar aquele texto. Então, como tem algumas cópias fragmentadas, a gente não consegue ter assim como que eu posso dizer assim, não diria plenitude, mas um conhecimento total daquele texto, né? A gente vê que eles têm cuidado, porque isso é um registro histórico, então eles têm todo esse cuidado em estudar e pesquisar e ver junto à ciência ali com os arqueólogos e tudo, para poder estudar e ver o que seria, de quanto tempo que tinha aquilo ali, né? E o que eu estudando, eu fui ver, é que esse versículo 4, ele foi acrescentado em volta ali mais ou menos do 5º século depois de Cristo. Então, ele está entre colchetes, por quê? Porque não há uma certeza se realmente esse texto, o versículo 4, ele está nos escritos mais antigos, né? Porque nos mais antigos que a gente tem, e confiável, ele não está. A gente não sabe se isso estava no original. Mas, como eu disse para você, será que a Bíblia ela pede alguma credibilidade com esse colchetes aqui? Não, porque não só aqui no livro de João, mas se a gente for ver em Mateus também, capítulo 17 e 18, vai estar lá também colchetes. Se você ver Mateus 17, versículo 21, está um colchetes lá. No 18, e versículo 11, também está. Então, isso, o que acontece é quando a pessoa ela quer explicar algo que talvez estava acontecendo naquele tempo, entendeu? Mas não estava nos escritos originais. Então, é isso que significa o colchete quando a pessoa usa. Quando você lê a Bíblia e você vê o colchete, e você vai ver que provavelmente aquilo ali não está nos textos mais antigos, nas cópias mais antigas. Por que não é tirado então da Bíblia? Porque a gente não tem certeza se estava ou se não estava. Entendeu? Tá mais propício para que não estivesse no original. E eu vou conversar com os irmãos para a gente poder refletir sobre isso, que é bem polêmico, né? É bem polêmico, bem delicado, porque se você ler, fala que aquela água se mexia e um anjo descia ali um certo tempo e movimentava a água, e o primeiro que caísse era curado. Por que eu falo para os irmãos que talvez isso daqui não esteja nos escritos originais? Porque a gente vê aqui uma espécie de competição, né? E a gente sabe que o nosso Deus ele não faz acepção, ele não faz competição, porque a Bíblia diz que um certo tempo o anjo movimentava aquela água, o primeiro que caía era curado. Por que há uma competição? Porque é o primeiro que cai. Se o primeiro for ali, era curado. Por que eu falei sobre que Deus ele não faz acepção? Porque você imagina esse coxo há 38 anos ali. Como seria ruim para ele? Você vê que quando Jesus ele chega e ele comenta com ele, você quer ser curado? A primeira coisa que ele fala para Jesus, Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Provavelmente ele nem olhou para Jesus. Por quê? Se ele olhasse para Jesus, ele ia perder a oportunidade de se talvez a água mexesse, ele caísse na água para ser curado. Né? Estou deitado aqui na ponta do tanque. Alguém veio falar comigo. O tanque mexeu, já foi, outro pulou. Perdeu a vez.
O cara ia falar, pô, Jesus, tá vendo? Tirou minha atenção, pô. Estava olhando para o tanque aqui, tu foi falar comigo, eu perdi a vez de cair no tanque, né? Pode falar, vô. Sim, sim. Tem alguns estudos para ver o que aconteceu, ou melhor, o que acontecia com essa movimentação, né? Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, o cara que é paralítico, ele não ia conseguir, porque talvez um que tivesse somente o braço machucado conseguia pular primeiro. E como a gente falou no início da aula, que o tanque ele tinha mais ou menos 13 metros de profundidade. Você imagina se aquele coxo ficasse ali na ponta ali, a água movimentou. Quem diria que ele ia ser o primeiro a cair? E se o outro pula junto com ele, o outro cai primeiro, é curado, e ele é coxo e ia morrer afogado. Porque não tinha ninguém por ele ali, não é isso que ele fala? Parece ser engraçado até, né? Mas é verdade. Então você vê que ele tinha fé, ele queria a cura, mas ao mesmo tempo ele tinha esses empecilhos. Você vê que, maior que talvez o problema que ele tinha ali, de enfermidade por ele ser um coxo, era ele estar só. Era ele não ter companhia. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele não fala, quero. Ele fala, não tenho ninguém que me ponha aqui no tanque. Você vê que ele está carente. Provavelmente ele foi colocado lá, e lá, como era de costume que a gente leu aqui, pessoas que tinham essas enfermidades que não tinha cura para a ciência daquele tempo, que era bem limitado. Hoje, né, a gente tem fisioterapia, tem um monte de coisa que ajuda, né? Então, naquele tempo era muito limitado. Então, esse coxo lá, quando Jesus chega para ele e fala, você quer ser curado? Senhor, não tenho ninguém que me ponha aqui. E provavelmente ele nem olhou para Jesus, porque quando ele é curado, você vê que ele nem sabia quem era Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Sim, ele esperava o milagre vir do tanque. Porque o que tinha de conhecimento ali era que as águas do tanque eram águas milagrosas. Mas Jesus faz diferente, mostra para ele que o milagre, a cura, não vem do tanque. Quem curava era Deus. Pode falar, Ricardo. Sim, sim. Sim, sim. Então você vê que sim, mas você vê que tinha fé. Você vê que tinha fé. Era uma fé errada, mas ele tinha fé. Ele queria ser curado, né? Ele queria ser curado. Então, para a gente só comentar aqui um pouco do versículo 4 que a gente está falando, por esses motivos, alguns estudiosos dizem que provavelmente esse versículo 4 não foi de autoria de João. João não escreveu. Alguém, talvez depois, porque depois que foi passar alguns tempos, foi levantado neste lugar um templo para Asclepio, que é o Deus da cura. Para você ver, eles estavam associando, já estava ali, já tinha uma fonte, um milagre, alguém ali sarou de uma enfermidade, opa, então é real, é verdade, acontece. Fulano de tal estava mal e ficou. E a gente sabe que muitas das vezes a nossa fé, né, irmãos, a gente não precisa de nada. Você vê que a pessoa quando ela está no leito, assim, quando ela está enferma, mas ela não se entrega ali, não, eu creio, ela não se entrega, tal, isso, aquilo, ela acaba sarando realmente, pela fé, a força de vontade que ela tem ali de ser curado, ela acaba sarando ali. Não sei se tem algum estudo científico que comprove que talvez dentro de nós há... que a gente sabe que nós temos bactérias boas que lutam contra as bactérias ruins, né? E assim vence. Então tem estudos sobre isso. Eu não sou da área, então não sei dizer, mas
quando você se entrega, né? A gente geralmente fala isso, alguém está enfermo, ó, não se entrega, seja forte, porque você vai lutando, lutando, lutando e você acaba vencendo, a sua fé, a sua força de vontade acaba vencendo ali. Então esse homem, ele tinha essa força de vontade, ele queria ser curado, né? Ele estava ali esperando a cura, mas ele estava esperando a cura de um lado errado, e não do próprio Deus. E Jesus mostra para ele que quem curava, não só para ele, mas para todos que estavam ali. E o interessante, irmãos, é que tinha coxos, cegos, tinha vários tipos de doença ali, vários tipos de problemas que eram incuráveis pela ciência daquela época. E Jesus, ele foi somente nesse homem. Não sei te dizer o que foi que chamou a atenção de Jesus. Não sei te dizer o que foi, talvez a fé. Eu não sei o que Jesus queria ensinar, nada era em vão que Jesus fazia, porque tinha outros ali também, não é verdade? A gente não sabe o porquê, só fala que o homem ele tinha 38 anos que estava no leito, provavelmente aquele homem ele estava mal cheiroso, né? Estava ali, abandonado no tanque de Betesda, provavelmente ele estava mal cheiroso, provavelmente ele devia estar com escares, né, machucado ali, porque fica com o pé apoiado no chão, na cama já nasce, você imagina no chão então, né? A gente está com uma situação, eu e minha esposa, da avó dela, então a gente sabe, menos de um mês, estourou escare em tudo quanto é lugar. Entendeu? Então você imagina esse homem há 38 anos. Ele tinha mais tempo enfermo do que Jesus tinha de vida. Jesus tinha na faixa etária ali dos seus 31 anos para 32, nesse tempo aqui. Ele tinha 38 anos. Jesus nasceu, esse homem já estava coxo. Você imagina? Eu não sei, irmãos, a gente pode cogitar várias coisas, mas não sei como aquele homem estava realmente, provavelmente ele tinha uma fé porque ele estava ali esperando aquilo ali, mas talvez um pouco desacreditado também, né? Porque quanto tempo será que vai acontecer, né? As pessoas às vezes falam isso, não tem muito a ver com o que eu estou dizendo aqui, mas sobre a volta de Cristo, né? Não, mas tanto tempo falam, né, que Jesus vai voltar e nada acontece, eu acho que vai ser como um piscar de olhos. Justamente por a gente não saber o tempo que a gente tem que tentar todo dia estar preparado, porque pode ser hoje, pode ser agora, não é verdade? Então temos que estar atentos. Pode falar, Valmir. Sim. Então a gente tem que ter muito, realmente, estar muito atento ao que diz as Escrituras, estar vendo se realmente. Sim, é como eu disse, que os estudiosos eles têm cuidado, né? Porque eles sabem que isso
é um livro histórico, então você não pode acrescentar coisa que talvez não esteja ali, porque você é um profissional, né? Um arqueólogo, ele não pode acrescentar um achismo dele, tem estudo, tem um monte de coisa para poder chegar nisso. Então, por isso que eles deixam. O importante é que eles deixam para a gente saber, apesar que isso não muda muita coisa, né, na nossa fé e no estudo que a Bíblia nos traz. Então, voltando aqui, esse homem, há 38 anos, Jesus sabia que ele estava há todo esse tempo, e isso mostra a onipotência de Jesus, né, porque Jesus nem era nascido, né, no corpo físico, nem era nascido no corpo físico, e Jesus sabia que ele já estava esse tempo todo. A Bíblia fala que ele estava enfermo há 38 anos, né? A Bíblia não fala que ele estava ali há 38 anos, e a Bíblia não fala que ele nasceu enfermo. A Bíblia fala que ele está enfermo há 38 anos. E o que parece, a gente lendo mais para frente, que essa enfermidade não é de nascença, porque parece que ele adquiriu essa enfermidade por algum problema que ele teve em sua juventude, e ele acabou ficando paralítico. Então você vê que Jesus pergunta para ele no 7, ou melhor, no 6, Jesus, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Parece até engraçado, né? Porque, você vê o cara coxo ali, aí você pergunta para o cara coxo: tu quer ser curado? Pô, irmão, lógico que eu quero, né? Onde? Eu estou aqui já esperando um milagre, eu sou coxo, o que eu quero é um milagre, né? Mas Jesus, ele costumava a perguntar, né? Quer enxergar? Você quer ficar são? Você quer... Porque Jesus, ele quer ver qual é a sua real intenção, não é verdade? Talvez isso pode ser cômodo para você. A gente tem um outro paralítico ali da Porta Formosa, que Pedro e João, em Atos 3, você vê quando ele chega, ele está pedindo esmola. Talvez seria cômodo para aquele rapaz pedir esmola. Porque você imagina que esse homem, há 38 anos, ele já estava desassociável, vamos dizer assim. Será que ele estava preparado para poder voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida comum? Já acostumei já aqui. Para mim é cômodo, não é verdade? Então, eu estava conversando com um amigo meu, que ele uma vez estava vendendo bala no semáforo. E ele estava vendendo bala no semáforo e tinha um rapaz pedindo dinheiro. Aí ele foi comentar com esse rapaz: por que você não compra bala e vende? É melhor do que pedir, né? Fica chato ficar pedindo. Ele falou: eu não. Eu ganho de graça, para que eu vou comprar bala para poder vender? É 100% de lucro. Olha o que o cara falou para ele. Eu não preciso correr risco de comprar e talvez não vender ou demorar. Eu peço que eu ganhei 100% de lucro. Então, talvez o objetivo da pessoa é ficar, eu estou acomodado. Outra visão que a gente pode ver aqui, que a Bíblia fala que quando Jesus ele fala: levanta, pega a tua cama e anda, esse homem de imediato ele levanta, ele pega a cama dele e anda. Mas, Moléu, o que tem de diferente nisso? Irmão, a nossa avó está 2 meses acamada. Depois que ela sair disso, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que ir ali, voltar a andar de novo porque não consegue. Você imagina o cara 38 anos sem andar. Até desaprendeu a andar já. Tem que aprender de novo a andar, mas não. A Bíblia fala que as suas pernas se firmaram e levantou e começou a andar normal. Ele não fez fisioterapia, ele não fez nada, não precisou de nada. Simplesmente ele levantou e andou. Como o nosso Deus, ele é poderoso. Não é verdade? Então, esse homem, ele é curado por Jesus. Mas, a Bíblia vai nos dizer que isso acontece no sábado. E aí,
Até aqui foi tranquilo para Jesus. Agora, a partir do momento que a gente lê que essa cura foi no dia de sábado, Jesus arranjou um problema para ele, com os judeus. Porque os judeus guardavam o sábado. No sábado não podia acontecer nada para os judeus. A gente viu que o movimento dos fariseus, ele iniciou ali há 200 anos antes de Cristo, com o propósito de permanecer fiéis à Torá, às leis de Deus. Certo? O problema é que eles foram acrescentando coisas e foram pegando costumes e foram acrescentando e acrescentando e via o que era bom para eles, o que não era, né, eles iam tirando de lado. E é por isso que a gente vê muitas das vezes Jesus falando que eles eram sepulcro caiado. A gente vê que aqui, ó, você vê que do lado do templo, que o tanque de Betesda ficava mais ou menos 200 a 300 metros do templo de Jerusalém. Ou seja, do lado do templo que adorava-se a Deus, existia um tanque que estava sendo adorado outros deuses ali. Não era dos judeus, era ali os romanos que tomavam conta. Mas os judeus já estavam indo para lá também procurar cura. Por isso que Jesus muitas das vezes falou para eles, vocês com mosquito engole camelo, porque vocês ficam se apegando em coisinhas pequenas, que não muda nada, e vocês estão engolindo camelo, ó, estão adorando Deus aqui do lado do templo de Israel, e vocês acham comum. Não, está tudo certo. Mas sim, o livro de João, ele é um livro que ele foi escrito para poder mostrar Jesus como o próprio Deus, o Deus encarnado. Esse estudo que nós estamos tendo aqui, ele tem algumas divisões que a gente poderia dividir, que é a cura do paralítico, que é o debate de Jesus com os líderes judeus a respeito do sábado, e também o testemunho de Jesus, falando que ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então, esse capítulo de número 5, acontece essas três coisas. Jesus, ele cura ali, e essa cura trouxe um problema para ele, porque para os judeus não podia curar no sábado. E a gente vê lá isso, você vê lá sobre os mandamentos, sobre a lei, no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 9, ali você vai ver falando sobre o sábado, que no 7º dia o Senhor descansou, né, e consagrou aquele dia, e a gente sabe que o Velho Testamento, ele é a sombra do que ia vir. E a Bíblia fala que o sábado foi um dia que o Senhor consagrou. E nesse dia você não podia trabalhar. Trabalhar em que sentido? Em sentido de você enriquecer, você querer enriquecer, você ser tão ambicioso e você não parar para adorar a Deus, seu momento para Deus, para sua família. Você só querer trabalhar e querer ter recursos, ganhar dinheiro. Então ele fala, ó, no 7º dia descansa. No 7º dia é proibido você trabalhar. Mas só que o sábado, ele foi criado para os judeus. E não os judeus para o sábado. Vocês conseguem entender? O sábado não era maior do que os judeus. O sábado tinha que servir os judeus para descanso, para poder adorar a Deus. O próprio Jesus fala, vocês falam isso aí, mas qual de vocês que se uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês não descem lá para pegar ela? Aí pode, porque a ovelha de vocês pode. Agora você vê um coxo sendo curado, não pode? É pecado. Por quê? Porque não é você, né? Se fosse tu, tu ia dar glória a Deus. Pode falar.
Sim. Não, a Bíblia, ela é única, a lei de Deus, ela continua sendo perfeita, e o que está escrito é o que está escrito, e de nada mais precisa de acréscimo. Sim. Como a própria Tamires disse, né? Devemos tomar muito cuidado, e já até tivemos problemas parecidos, em questão de nós acrescentarmos algo que nem está escrito. Então, quando a gente tem algo que talvez a gente ache interessante aqui a congregação, não ter placa. Interessante. Concordamos, legal. Mas nós temos que ver que isso não é um mandamento, isso não é uma lei, né? Nós temos que ver que isso foi algo acordado da congregação. Se a gente vai para algum lugar que às vezes tem placa, isso daí não interfere, porque se você acha que algo é bom para você, não tem problema. A questão é quando você pegar isso como doutrina. Isso, como a Tamires diz o exemplo, que isso vai passando de geração em geração. Você pega isso como doutrina e você vai passando. Aqui, um exemplo simples. Quem aqui come de noite manga com leite? Ninguém, né, irmão? Porque morre, né? Manga com leite morre, né? Se você comer manga com leite. Então, é mais ou menos isso. Você sabe que isso foi criado ali, né, para os escravos, no tempo tal, e parará, piriri, e foi trazida essa tradição, e hoje você tem que manga com leite não pode comer, porque senão morre. E às vezes a gente não tem isso na ciência, não tem isso como um estudo concreto, e a gente tem isso como verdade. A gente tem isso como verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado, e eu já vou encerrar, eu vou deixar para falar sobre o debate de Jesus com os fariseus, e eles testemunhando sobre ele ser o Filho de Deus, na aula que vem, mas devemos tomar muito cuidado, para a gente não achar que aquilo que a gente acha interessante para nós, ou para a congregação, ser algo doutrinário que todas têm que ser. Porque quando não está na Bíblia, a gente está excedendo. E se a gente tira, a gente está, né, tirando aquilo que está escrito. Devemos tomar muito cuidado com isso. Aquilo que talvez é interessante para mim e para você, é para mim e para você, irmãos. Se você tem um costume de dar um exemplo bobo, dar 3 pulinhos quando chega no prédio, você não pode colocar isso como doutrina. Não, todo mundo quando chegar no prédio tem que dar 3 pulinhos, porque senão está em pecado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, o problema dos fariseus é isso, é que eles começaram a acrescentar e tomar isso como verdade, verdade infalível, que você não pode tirar. É isso, pronto, final. Entendeu? Então devemos tomar muito cuidado. Semana que vem a gente continua. Se os irmãos tiverem a dúvida de alguma coisa, a gente pode estar conversando semana que vem. Como eu disse para vocês, é um texto que ele é bem delicado, porque envolve esse conchetes que a gente falamos aqui, né? Envolve costumes e outras coisas. Você vê que ao mesmo tempo que João ele apresenta Jesus como Deus, e ele apresenta sinais que Jesus fazia, também você vê que esses sinais, ele ia muito contra aquilo que os religiosos da época tinham como doutrina, e não era. Então, automaticamente, Jesus ele bate de frente com a doutrina dos fariseus. Então, tem muito ensinamento doutrinário aqui que a gente pode tirar. Então, nós temos que tomar cuidado para ver o que é e o que não é, para a gente não sair confuso ou tendo propriedade de um versículo isolado dizendo que isso é verdade infinita e ninguém tira. Temos que tomar cuidado, assim como os estudiosos têm esse cuidado, e quando não tem certeza de algo, eles deixam lá o colchete para você saber que isso é incerto. Isso para a gente é interessante, por quê? Porque a gente vê que eles têm um cuidado de estudar, de mostrar a veracidade da Bíblia, e aquilo que talvez
duvidoso, eles deixam lá para a gente saber, tá bom? Então, semana que vem a gente continua. O Valmir quer fazer um comentário, né, Valmir? Algo interessante é que eu não sei se existe algum documentário escrito quantas pessoas realmente foram curadas nesse poço como o anjo moveu as águas. Se é que moveu. Mas uma coisa é certa, que havia um paralítico ali, e ele não foi, ele estava ali no poço todo esse tempo, mas ele teve um encontro e foi com a fonte. E a fonte está em acesso a todos nós. Sim, sim. Sobre o tanque, tem alguns estudos que falam que aquele tanque, ele acabava levando armazenamento ele era um armazenamento de água ali, né, e ele abastecia, como eu disse, a cidade, como o templo, e alguns dizem que quando eram fechadas as comportas ali, havia esse saculejo da água aí, onde que a água voltava e fazia essa movimentação, e aonde que tinha já essa crença que a água movimentava, havia cura. Como a gente, né, como você mesmo comentou, Valmir, a gente não tem muitos registros sobre o tanque de Betesda, somente esse. Então a gente também não sabe se realmente houve alguém ali curado. A gente não sabe se é realmente uma tradição que eles criaram ali. Outra é que ali era uma fonte que era abastecida por água subterrânea, né? Eu sou aluno de edificações, eu estudo sobre o estudo de solos, e a gente vê que os solos que a gente está aqui, né, o chão que a gente está, ele tem várias camadas, né? E chega onde que tem o lençol freático, onde por debaixo da terra tem rochas, e no meio dessas rochas passa lençol freático de água. Você vê que os poços, eles são feitos assim, cava, quando eles acham o lençol freático que passa água ali, eles, faz o poço ali e aquilo abastece de água. Então, aquela água abastecia o tanque, e o que acontece? Que quando havia quando aumentava a maré, vamos dizer assim, ou quando havia chuva, alguma coisa do tempo, havia algum movimento da natureza ali, podia dar um chacoalhão, borbulhar, alguma coisa do aspecto, e aquela água movimentada. Isso é o que os estudiosos dizem sobre esse movimento que a água fazia lá no tanque de Betesda, tá bom? Que Deus abençoe a igreja e eu agradeço a oportunidade.